O mundo muda todos os dias. Mudam os comportamentos, as relações, a tecnologia, a forma de viver, consumir, sentir e existir. E no meio desse movimento todo existem histórias que merecem ser ouvidas. Olá, eu sou Lília Galana e este é o Gira Mundo. Hoje vamos falar de moda, mas mergulhamos em um tema que vai muito além da roupa. Em um tempo marcado por excesso de imagens, tendências aceleradas e identidades cada vez mais fluidas, a moda deixou de ser apenas estética para se tornar linguagem emocional. Ela também molda comportamento e posicionamento social. E para falar sobre esse novo olhar da moda contemporânea, recebemos Raíssa Zogby, comunicadora responsável pelo conteúdo on e offline da Z Magazine, com diversas formações na área de moda. Ela é mestre em linguagem, mídia e arte, pós-graduada em estética e gestão de moda, especializada em economia criativa, além de passagens por Milão e Lisboa, sempre com a moda como roteiro. Raíssa é empresária e uma das fundadoras do Fashion Meet em Campinas, evento que vem provocando discussões importantes sobre identidade, autenticidade, consumo, imagem e comportamento. Com o tema Moda como Estado de Espírito, o encontro reúne especialistas de várias áreas para discutir como a maneira de vestir revela emoções, pertencimento, personalidade e até os movimentos sociais do nosso tempo. Uma conversa sobre moda, claro, mas também sobre humanidade, autoestima, redes sociais, autenticidade e a necessidade crescente de sermos vistos como realmente somos. Oi, Raíssa, bem-vinda ao Giramundo. Lília, muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui, sentada à sua frente, para falar de um assunto que a gente, às vezes, acha que é supérfluo, mas que é muito importante. Bastante, né, Raíssa? Em que momento dessa sua vida atribulada, mas sempre voltada para a moda, você percebeu que a moda nunca foi só roupa, mas um comportamento e linguagem social também? Acho que desde a faculdade, Lília, eu fiz jornalismo aqui na PUC Campinas, né? E eu sentia uma certa dificuldade em abordar a moda com o viés jornalístico, com a importância jornalística. E, embora fosse uma grande paixão, eu tinha essa dificuldade no dia a dia de tentar emplacar as matérias ali dentro das nossas disciplinas e poder falar da moda como eu sempre acreditei, né? Como comportamento, como sociedade, como economia, como política. E, enfim, foi na faculdade que eu também senti essa dificuldade, mas que eu também me senti motivada a buscar mais e falar, poxa, é com isso que eu quero realmente trabalhar. Acredito sim que a moda tem espaço dentro do jornalismo. E aí, logo no meu segundo semestre, eu procurei a Cris Gracioli, né, que é a fundadora da Z Magazine. Eu buscava muito esse espaço e ela sempre me deu muita abertura para trabalhar sobre isso, né? Porque a Z é uma revista que hoje completa 22 anos, ela vem desse mercado editorial impresso e ela também sempre trabalhou pautas que mostravam a moda com esse viés, né, para além da roupa. Então, eu acredito que na faculdade tenha sido esse momento que veio como um desafio, mas que ao mesmo tempo falou, não, é aí que eu quero seguir, é nesse caminho que eu vou trilhar. Até mesmo desbravar, né, Raíssa? Porque já que não tem, vamos abrir um caminho, né? Exatamente. Foi algo que realmente aconteceu. Na minha época, a gente não tinha jornalismo de moda dentro da PUC, mas depois que eu me formei, a gente, né, junto com a Z, nós fundamos cursos de extensão de moda na PUC, né, de moda com jornalismo, moda com comunicação, branding, enfim. E isso não tinha. E hoje a gente tem o curso de graduação de moda. Então, entendo que realmente foi uma semente plantada, não só por mim, mas por outras pessoas. A Elo Gomes também estudou aqui, também falou bastante sobre moda, enfim. Então, acho que é um caminho que foi trilhado, né, e que hoje tem espaço para as pessoas que também buscam segui-lo. E o tema do Fashion Meeting deste ano é moda como estado de espírito. O que exatamente isso significa? Bom, quando a gente pensa em moda, né, ela vem mesmo, a palavra vem do latim modus, né, e demonstra comportamento. Então, em determinada
tempo da história, isso se perdeu e foi para um ambiente muito do supérfluo. Acredito muito também por conta da nossa indústria, né, capitalista, que segue um ritmo de fast fashion, de produção muito rápido, né, e de consumo. Mas a moda, ela sempre representou algo dentro de nós, né? Ela é uma linguagem não verbal muito potente e, enfim, então ela traz a partir de códigos daquilo que a gente veste, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer mostrar, a nossa personalidade, nossa identidade. E dentro desse contexto inteiro, a gente tem o estado de espírito, que é de fato aquilo que a gente está sentindo, né? Parte das nossas emoções. Então, a dinâmica, né, da indústria da moda, ela também está muito pautada no espírito do nosso tempo, daquilo que a gente vive e tudo mais. Se a gente for pegar, por exemplo, na época da pandemia, a gente teve um aumento de vendas, por exemplo, de pijamas e de roupas confortáveis, minimalistas, muito grande, porque as pessoas estavam dentro de casa e o que elas estavam buscando, para além do conforto físico, era o acalento, era aquele abraço que a gente estava muito longe das pessoas, só pelo digital. Então, o estado de espírito é isso que a gente vai abordar, né? É sobre como a moda, ela também é capaz de falar sobre as nossas emoções. E aí, sair de pantufa virou moda, virou um item de moda. Como é que isso acontece? Como é que essa percepção, como é que isso ocorre mesmo, né? Essa mudança, tanto na percepção da pessoa, mas que acaba virando uma ferramenta, uma linguagem? Exatamente. Bom, a gente teve uma mudança bastante drástica também na dinâmica da indústria da moda, né? Na forma como as tendências surgem. Antes, a gente tinha um modelo muito linear e vertical, porque as tendências elas surgiam na passarela, né? Depois elas iam para a televisão, para celebridades e, por fim, a gente assistia isso chegar às vitrines, né? Hoje isso é muito diferente, né? Com a chegada da internet, na maioria das vezes as tendências nascem no próprio TikTok, no próprio Instagram, né? É instantâneo, né? Instantâneo. E eles acabam, inclusive, moldando a dinâmica de venda dessas marcas, porque de nada adianta uma influencer, por exemplo, uma celebridade fazer a propaganda de uma peça de roupa e os seguidores entrarem no site e essa peça não estar lá, né? Então, até a dinâmica de nascer uma tendência mudou com a chegada do digital. As pantufas, né, são um exemplo disso. Então, as pessoas elas também estão mostrando não só o desejo pelo conforto, mas também esse posicionamento de eu vou fazer aquilo como a minha essência, do jeito que eu quero, vou sair às ruas, né? E as ruas hoje também são uma grande vitrine e um grande portal aí de tendências, né? A gente fala que o street hoje é uma das grandes formas de se mostrar como tendência, seja macro ou micro, para o mercado. E hoje a gente convive com o minimalismo, o quiet luxury, o vintage, o sportswear, o maximalismo, o conf, né? Isso. Tudo ao mesmo tempo. O fim das tendências únicas, né, representa mais liberdade? Ela realmente acabou? As tendências acabaram? As pessoas tomaram posse daquilo que lhes convém? Ou isso é coisa de internet? Eu acredito que sim, Lília. Eu acredito que a internet ela veio justamente para tirar esse modelo vertical, porque, afinal, somos sujeitos múltiplos, né? Somos pessoas e dentro de nós a gente tem muitas personalidades. Então, é difícil que a gente se mantenha com um só estilo, com apenas uma coisa que a gente agrada, sendo que cada momento a gente está numa fase e indo para determinado lugar. Então, a Raíssa que acorda de manhã e vai para a academia tem um estilo, a Raíssa que está aqui sentada à sua frente tem outro, né? Inclusive, quando a gente fala de estilo, levando para a consultoria de imagem, a gente falava em 7 estilos universais, hoje a gente fala em pelo menos 12, pelo menos. Então, assim, eu acredito que sim, que as tendências elas estão cada vez mais pulverizadas, né? Porque, justamente por conta do digital, porque ele permite que isso floresça em vários ambientes ao mesmo tempo.
tempo, né? Antes a gente tinha também muito bem marcadas as temporadas de desfile. E até isso hoje a gente vê que não é dessa forma, né? As temporadas de primavera, verão e outono e inverno, elas carregam peças de todas as estações ao mesmo tempo. Porque, no fim das contas, eu posso ser uma compradora de uma marca que está se apresentando em Paris e eu vou e moro no Brasil e vou tirar férias e vou viajar e vou estar na estação nesse momento. Então, as marcas, elas são globais hoje nesse sentido e elas carregam isso também nesses lançamentos de coleção, nas passarelas e tudo mais. Você citou um exemplo bem bacana, porque antigamente desfile outono e inverno era outono e inverno. E a gente aqui torrando no verão, vendo o desfile outono e inverno. E parece que nunca conversava, né? A gente estava sempre um passo atrás, não por questões assim econômicas ou sociofinanceiras, não, mas por conta de estação mesmo, de meridiano, né? Então, lá sempre a estação é uma estação à frente. Hoje, parece que a moda todo mundo já consegue caminhar junto, né? Hoje, vê um desfile primavera-verão, embora a gente esteja no inverno, mas a gente já fica antenado, que já sabe o que vai usar no verão, né? E antigamente essa era a tendência, né? Uhum. A tendência ela vinha só com pessoas mais antenadas, né? Que viajavam para a Europa ou para os Estados Unidos, que tinham acesso, né? A essa cartela, né? de moda. Exato. Que estava sendo lançada e eventualmente trazia uma peça ou outra para cá, né? Exato. Hoje, com a globalização, você acha que a moda ela fala mais sobre identidade ou sobre status? Olha, eu acho que os dois. Pensando, sempre falou sobre status, né? Se a gente for pensar desde a época da Idade Média, a gente pensava nos pigmentos que eram né, mais raros, mais caros, que pertenciam ali aos nobres e tudo mais. Hoje a gente ainda fala sobre status quando a gente pensa nas marcas, né? E aí entra, inclusive, esse quiet luxury, né? Porque as marcas, elas estão tirando o pé de toda hora mostrar o logo exposto, seja numa bolsa, seja numa camisa, enfim. Porque o luxo, ele tá nesse momento mais silencioso, né? Ele entrou para as réplicas, né? As réplicas começaram a copiar, os camelôs e tudo mais começaram a copiar essas versões originais, né? Então, o luxo, ele nunca está no lugar comum. Então, ele vai buscar esse outro espaço que agora é o quiet luxury. Então, você vai reconhecer a marca muito mais pelo modo silencioso que ela se posiciona do que pelo logo estando estampado ou não. Então, acredito que o status, ele sempre está presente, tá? Mas o pertencimento e a identidade, ele também está muito na forma como cada pessoa usa. Então, você vai se apropriar e vai usar uma marca de uma forma diferente da minha. Hoje, eu acredito que as pessoas estão muito conectadas ao propósito das marcas, porque antes a gente nem tinha acesso a isso, né? Nem se falava, né? Nem se falava e a gente nem tinha tanto acesso a entender, por exemplo, a rastreabilidade da cadeia da moda dentro de uma marca, se aquela marca ela estava, de fato, trazendo pontos importantes, né, sobre sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica, social, né? E hoje, com as redes sociais, né, com esse contato muito mais direto entre marca e consumidor final, eu acredito que as pessoas conseguem se identificar e pertencer e aí sim ter esse momento de identidade. Então, eu acredito que hoje a identidade e o pertencimento, eles ainda estão no andar acima, embora o status sempre vai estar lá, porque a gente sabe, né, quanto custa uma peça de roupa para vestir aquilo e dentro ali da indústria da moda, isso também se sobressai quando a gente pensa numa semana de moda e as pessoas estão lá desfilando looks caríssimos e tudo mais, então aquilo também está falando sobre status, mas eu acredito que hoje a gente tem um poder de escolher estar perto de uma marca também pelo seu posicionamento. E assim, quando você fala status, antigamente status era, né, ostentar a marca, né? Nas camisetas, em bolsa, tênis, enfim, onde desse, onde fosse possível, né? E hoje essa tendência, ela simplesmente está, né? Como você falou, é o quiet luxury, né? É uma moda mais silenciosa, que você bate o olho, quem conhece reconhece, não precisa ostentar.
Exato. Você acha que isso acontece, veio através do tempo com a educação, né, de que moda não é só ostentação, ou veio por uma pressão justamente por conta da réplica, do camelô? Porque daí o camelô extrapolou, né? Aí você vê, tem toda uma geração de MC, né? Usando e ostentando a marca, que você olha, você já não sabe se aquilo é marca ou se é camelô. Nada contra ser MC, não é, porque a gente sabe que eles ganham muito dinheiro e eles podem ostentar tanto quanto queiram. E talvez até por poder eles nem comprem. Né? Assim, um paradoxo estranho, esquisito. Né? O que você acha que aconteceu primeiro? Eu acredito que a pressão do luxo não estar no lugar comum sempre existiu, né? O luxo, ele sempre não é o objetivo dele estar no lugar onde todos possam acessar, né? Então, eu imagino que esse caminho do Quiet Luxury tenha sido justamente daí, né? Desse desejo de não estar no lugar comum. Se todo mundo tem, eu não estou lá. Exatamente. É uma coisa de ser personalíssimo também, né? Exatamente. Então, assim, por muito tempo, essas logos apareciam em bolsas. Isso foi, nossa, anos 90 era muito marcado. Foi muito marcado. Né? Exatamente. Então, era bolsa com um monte de logo, camiseta com um monte de logo, boné, jaqueta, tudo. Tudo combinando. Exatamente. E aí, isso foi... Ele chegou, né? Porque a indústria criativa, ela faz isso, ela vai trazendo não só inspirações, mas como cópias, como você falou, então daí falando mesmo de camelôs e réplicas, né? Então o luxo, ele tem esse desafio de se manter em movimento justamente porque é ele quem dita também essas tendências, né? Então, para chegar ali numa vitrine, às vezes, de uma fast fashion, é preciso ter sido ditado lá em cima pelo luxo, né? Então, ele está também sempre em movimento. E o que eu acho bastante interessante, falando de hoje em dia, é que o luxo, ele está buscando se conectar com o estado de espírito, voltando até naquela questão. Porque a gente vê marcas, por exemplo, como a Dior, lançando uma coleção de yoga, né? Uma marca, né, super tradicional, entrando para esse ambiente do wellness, justamente porque ela entendeu que as novas consumidoras e as consumidoras dela são pessoas que estão interessadas na saúde mental, na saúde do corpo. Então, o luxo também já entendeu, obviamente, até antes de todo mundo, né, que ele se conecta com a essência da pessoa, né? Não basta colocar um logo. Realmente é preciso trazer algo a mais, que esse propósito esteja alinhado, né? E quando você fala que o luxo carrega e transmite, quer conectar com a essência, obviamente que a marca tem que ter toda uma história, né? Como que as marcas mais tradicionais conseguem sustentar essa história? Como é que elas conseguem se perpetuar e estar sempre renovando esse diálogo, né, com o consumidor da moda? É um desafio, né? E acredito que as marcas, as principais marcas que estão ali na alta costura, né, que são licenciadas com o termo de alta costura, elas realmente buscam trazer diretores criativos que tragam pinceladas de novidades, mas mantendo a essência. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Chanel é uma marca clássica disso, né? Já teve trocas de diretores criativos, a gente teve o Karl Lagerfeld, que foi realmente quem trouxe muito ainda da essência da Chanel, e hoje a gente já vê traços do nosso tempo, só que sempre conectados com a essência que a Gabriele criou lá atrás. Então, existem algumas marcas que elas se mantêm muito fiéis, e as que estão dentro da alta costura são um exemplo disso. Mas tem algumas também que são um pouco mais ousadas. A gente pega uma Gucci, por exemplo, ela já traz pitadas de inovação, não só naquilo que ela desfila, mas também na forma como ela desfila, nas performances que ela cria, né? Então, Balmain, Balenciaga também, enfim. Então, são marcas que elas buscam se manter dentro da essência da criação do DNA, porque é aquilo que conquistou os clientes que elas têm, mas não dá para não falar em inovação, né? Hoje a gente tem milhares de formas de inovar, desde de um tecido
mais tecnológico, né? A Está técnicas... sendo bastante usado, né? Exatamente. Até as formas, as técnicas, né? Embora quando a gente fala de alta costura, a gente está falando muito do artesanal, do feito à mão, né? Mas, ainda assim, existem técnicas que hoje contribuem para um resultado diferente. Então, elas se mantêm fiéis à essência, mas também trazendo pitadas de inovação. Você citou, né, o artesanal, né? E também você estava falando das grandes maisons, né? A alta costura. Para quem está nos ouvindo, você consegue explicar o que uma marca precisa para ser considerada de alta costura? Alta costura. Que seja uma maison de alta costura, né? O que ela precisa? Existem uma série de regras, né? Mas a principal é que você esteja, de fato, de acordo com a Câmara, né, Francesa de Alta Costura. Então, você tem que ter essa autorização, você tem que ser um membro da Câmara. E aí, a partir daí, você tem que seguir algumas regras, como ter um perfume, uma fragrância assinada pela marca, apresentar 2 coleções. Se eu não me engano, são 76 produções looks, né, que tem que ser desfilados. Existe um rigor técnico da parte de dentro da roupa, do avesso da roupa, né, que tem que ser extremamente alinhado, né, então isso é também uma das normas. Enfim, é uma série de técnicas, né, que eles consideram para que você, de fato, seja um membro. Hoje já existem algumas, você tem que estar também no Triângulo da Moda, né, ter uma loja nesse ambiente, enfim. Então, são uma série de regras que permitem que essa marca faça parte disso e esteja nesse calendário de alta costura, né, que também é desfilado. Então, ou seja, só as grandes europeias é que conseguem se manter, né, nesse clube, né? Hoje Nenhum brasileiro. Hoje a gente tem os asiáticos com muita força também. Porque o consumidor também asiático é muito forte, né? E então eles têm buscado esse caminho também, né? A gente tem o Eli Saab também, que é libanês, que ele traz vestidos de festa mesmo, né? De alta costura, que também entraram para esse mercado, porque elas são as Mas entraram para o clube. Isso, que bacana. Eles desfilam na alta costura. Tá. Né? Era mais rígido, obviamente, hoje precisa ter essa entrada, porque a moda, de fato, está global e a gente tem excelentes estilistas espalhados por todo o mundo, né? Então, as regras, elas continuam rígidas, mas tem espaço para esses novos estilistas entrarem também. Só a mão de obra, eu vou chamar de mão de obra, mas, por exemplo, a gente tem um grande estilista que se encaixe, né, todo esse perfil, não basta para ele para ser considerado alta costura, né? Embora muito estilista até utilize esse termo. Exatamente. Né, porque a gente... eu sempre, desde pequena, eu fazia, para mim, a diferença da alta costura para a costura comum era justamente o avesso, né? Aquele avesso impecável, forrado, que você não vê a costura, não vê nada. Isso era alta costura, né? A gente tem, obviamente... Agora, fazer isso em larga escala, né? Não é para qualquer um, né? Exato, e a alta costura, ela tem os clientes de alta costura, eles querem o exclusivo, né? Então, você tem que lançar uma coleção, mas sabendo que para o seu cliente, na hora que chegar para vestir esse seu cliente, você tem que criar algo de fato feito à mão, com exclusividade, com personalização, né? Então, realmente, é super, super desafiador. E o uso do termo alta costura, ele acaba sendo uma grande confusão mesmo. Muitas marcas acabam usando, mas, na verdade, esse termo é protegido por lei, né? Então, não se pode... como champanhe, queijos, né? Exatamente. O Roquefort, etc. Isso mesmo. Então, assim, a gente não tem hoje, né? Não pode se falar em alta costura aqui no Brasil, né? Na Itália, eles falam alta moda, né? Em Paris, haute couture e high fashion em Nova York, mas a alta costura, né, essa que a gente está falando, ela é de fato... A clássica mesmo, a tradicional. Protegido por lei, esse termo. Por lei. Não, é bacana, eu acho que vale, né? E acho, inclusive, que a alta costura e também outros ateliês também se utilizam muito da mão de obra especializada, né, de artesãs, né? Com certeza. Principalmente no bordado. É super valorizado. Tem algumas outras técnicas também de tecelagem, etc., que também se adequam, mas a mais conhecida seriam os bordados, né?
essas pessoas, no seu entendimento, você acha que essas pessoas conseguem chegar a usufruir dessa moda? Elas conseguem fazer parte, né, a ponta da ponta, chega nela? Tanto a De quem questão faz. de quem faz, exato, de quem faz. co- Porque um estilista, ele tem a ideia, óbvio, não estou tirando a ideia, pelo Lógico. amor de Deus, né? Todo artista, eu sou artista plástica, a ideia, a criação é tudo. Mas o artista cria, mas nem sempre é ele que executa. Na questão do estilista, né? A gente daí entra numa questão realmente bastante importante, porque, na verdade, quando a gente pensa nessas artesãs, elas, de fato, trazem carregam, dão vida para a ideia desse criador, desse estilista, desse diretor criativo, né? Mas, de fato, vestir uma alta costura hoje é algo bastante limitado, né? Para poucos, exclusivas. Então, não, né? O que a gente vê, é claro que com a internet, a chegada de novas possibilidades. Mas quando a gente fala em alta costura, é de fato um público muito restrito. Muito. E elas estão ali, nesse ateliê, trazendo vida para essas peças, algo feito de fato à mão, né? Que o cliente muitas vezes vai estar lá perto, porque vai experimentar dentro do ateliê. Vai estar acompanhando, né? Vai ser aquela, né, tirar medida e etc., fazer ajuste, mas quando a gente fala de alta costura, de fato, é algo bem, bem restrito. Muito se tem falado sobre a sustentabilidade, a moda circular, o reaproveitamento, o descarte, né? Principalmente o descarte têxtil, que parece que é o maior dejeto industrial do mundo, é o têxtil. A gente tem fotos horríveis, né, no deserto do Atacama, com pilhas e pilhas de roupa, que só crescendo, dá para ver lá de cima de um satélite, dá para ver, tirar foto, dá para enxergar a montanha de roupa jogada fora. E isso, a tendência é continuar. Então, assim, muito tem se falado, né? Vocês trazem essa reflexão quando vocês promovem esses encontros? Com Vocês certeza. trazem essa reflexão e vocês trazem uma reflexão também das pessoas envolvidas também, que estão, como eu citei, né, agora há pouco, das bordadeiras, mas existe toda uma linha, né, de produção assim, inominável, né, porque é enorme. Mas hoje consegue-se fazer alguma coisa concreta para melhorar a vida dessas pessoas, para economicamente, localmente, socialmente, sei lá, inclusive fornecendo mais conhecimento, ou trocando conhecimento, né? Porque às vezes uma bordadeira ela aprendeu com a mãe, com a avó, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a avó, né? E ela está só repassando. Então, existe uma maneira de estar preservando essa linguagem, porque é uma linguagem, né? Com certeza. É uma linguagem que vem oral, mas é uma linguagem, né? Exatamente. Existe algum movimento atual que esteja trabalhando isso? Olha, em termos até da cadeia, né, de sustentabilidade, hoje a gente tem um pouco mais de previsibilidade nesse rastreio da cadeia, né? Antes, isso era tudo muito obscuro, porque quando a gente pensa, às vezes, numa simples camiseta branca que está na vitrine, por quantas mãos ela já passou, né? Então, desde lá do campo, né, da produção do plantio do algodão, até chegar às vitrines, é um caminho muito longo. Então, às vezes, a própria marca não tinha conhecimento da rastreabilidade dessa cadeia, de quem é essa mão que está por trás de tudo isso. E aí entrou um movimento muito forte, né, de sustentabilidade, ESG, justamente para que essas marcas tenham essa responsabilidade de entender quem é que está por trás disso, né? Então, é preciso, de fato, hoje, conhecer mais a fundo, porque as marcas elas estão se expondo nas redes sociais, estão trazendo seus propósitos, estão trazendo suas formas de conduzir ali suas operações, né? E é por isso que as pessoas conseguem se conectar com esse propósito também, justamente porque se pede essa transparência, né, hoje em dia. É um caminho que ainda é muito longo para ser criado, né? Muito difícil da gente falar hoje, nossa, qual é a marca que é mais sustentável? Nossa, é de fato complicado, porque é uma cadeia longa, mas existem já iniciativas sendo feitas. Às vezes, na própria etiqueta, existem algumas marcas que colocam, essa peça foi produzida por X pessoa,
de fato, né, essa pessoa mora em tal lugar, né, essa artesã, para dar valor para essa mulher também, para essa pessoa que está produzindo essa peça, né? Aqui no Brasil, a gente tem muitas marcas já autorais, artesanais, que estão ganhando espaço. Então, quando a gente pensa no São Paulo Fashion Week, por exemplo, a gente tem marcas que estão desfilando peças artesanais e que estão conectadas ali com comunidades, né? Com artesãs que, de fato, trazem isso que você acabou de falar, dessa cultura oral, né? Que vem da família, né? E hoje existe até um movimento no TikTok, né, das meninas mais novas, né, da geração mais nova, aprender a costurar, porque é algo que por um gap aí de tempo, isso ficou estacionado, né? Sim. A mão de obra para artesãs hoje, para costura, para rendeiras, ela é escassa, né? E está se perdendo, né? Está se perdendo. Isso, porque tem uma geração que não quis saber, né? Exato. Não quis acompanhar. E entrou também uma era das máquinas fazerem tudo, que elas não fazem esse trabalho artesanal, né? Então, essa técnica, ela foi, de fato, se perdendo. Mas hoje tem essa busca pelo resgate. O TikTok é um desses lugares em que essas meninas, elas estão conversando, estão trocando técnicas, estão aprendendo, às vezes, com a mãe, com a avó e levando para lá. O feito à mão, o personalizado, ele tem ganhado muito espaço hoje em dia, justamente porque as pessoas, elas não querem vestir o que todo mundo veste. Não querem a fast fashion. Fast fashion, exatamente. Então, você ter uma peça de roupa e você poder customizar essa peça de roupa, além de você trazer personalidade e identidade para ela, você também está contribuindo para evitar um descarte, porque às vezes você está cansado de usar aquela peça daquele jeito. Mas se você customizar, fazer algo que torne-a diferente, ela volta para o seu dia a dia, para o seu uso, né? E você não fez ali não descartou aquela peça. Assim, se eu chamar de discurso, vai parecer meio pejorativo, né? Mas essa pegada... Ontem ainda, eu estava ouvindo a Sasha falar da próxima coleção dela, e ela estava falando que ela, como referência, essa coleção nova tem como referência a avó dela, que fazia exatamente isso com a Xuxa. Legal. Ela customizava muita roupa. As primeiras roupas da Xuxa era a Dona Alda que fazia, por questões econômicas, e depois ela virou a figurinista mesmo, mas ela já era uma coisa que ela utilizava em casa para reaproveitar as roupas, que passava de um para o outro, para o outro, para o outro. Então, para cada um ter a sua peça personalizada, ela customizava. Então, a Sasha está trazendo um pouco dessa história, né, da avó dela, e bacana que, assim, valorizando mesmo, né, contando uma história. E eu acho que isso que encanta as pessoas, né, mais do que a própria roupa em si. Exatamente. É a história que ela carrega, todo o percurso, né, que aquela pessoa, aquele estilista, aquela marca tem, né? Exatamente. E hoje parece que, assim, as redes sociais aproximam mais as pessoas, né, em relação a isso. Você acredita que esse burburinho, né, de rede social, ela aproxima as pessoas da moda, ou elas criam, ou ele cria uma pressão estética ainda maior para as pessoas, porque é um espelho, né, também, uma vitrine, né, muito rápida. Na minha visão, é um grande paradoxo e até uma ilusão pensar nessa proximidade, porque a gente se torna próximo, mas sendo no digital, né, próximo até onde, né? É o discurso, de fato, dessa marca, de estar alinhado ao propósito do seu consumidor final. Mas até que ponto ela está respondendo às questões desse consumidor, ela está se mantendo acessível, ativa, por exemplo, para receber um feedback. Então, de certa forma, é uma ilusão essa proximidade que as redes sociais trazem, né? A dissertação do meu mestrado fala bastante sobre isso, né? Eu justamente analisei o posicionamento, né, e como as pessoas se enxergam próximas de uma influenciadora digital e de um mesmo portal, que é dessa influenciadora, né, que é a Camila Coutinho, perdão, e ela
e as pessoas elas se sentem muito mais próximas e amigas da influenciadora. Às vezes, uma mesma notícia que repercutiu na página dela e no Garotas Estúpidas, que é o blog, ela ganha uma outra repercussão, porque as pessoas se sentem próximas à influenciadora, né? Elas se sentem amigas, então é como se elas, de fato, estivessem fazendo parte do dia a dia dela, né? E que, de fato, não é isso que acontece, né? Então, as marcas, hoje, elas têm essa possibilidade, esse canal de chegar até o consumidor final com mais facilidade por meio das redes e tal, mas eu acredito que é uma via de mão única ali, né? Deles acessando o consumidor. Claro, existem muitas marcas fazendo trabalhos interessantes, que têm escutado, né, o consumidor final, mas não são todas, né? E hoje, na verdade, o algoritmo é que está ditando muito essa dinâmica de produção e operação, né? Antes, o que a gente vinha naquele modelo vertical, né, da indústria, da passarela e tudo mais, da passarela para a indústria, para a vitrine, hoje é totalmente ao contrário. Então, o algoritmo está já ditando o quanto que tem que se produzir, por exemplo, na Shein para ser vendido, né? Então, até a dinâmica operacional mudou com a chegada do digital. E a pressão estética é um problema, sim, dentro das redes sociais, ainda mais quando a gente fala numa era em que as pessoas estão se cobrando tanto pelo corpo perfeito, pela aparência perfeita, com procedimentos estéticos bastante acessíveis no sentido de você conseguir hoje fazer com diversos tipos de profissional, inclusive, né? O que é um risco, né? O que às é um vezes. risco, sem dúvida. Então, assim, a rede social ela virou um ambiente de comparação, né? E isso dentro da moda é um ponto de atenção, porque as pessoas elas não estão buscando só o corpo perfeito, mas isso, né? A imagem impecável, a roupa dos sonhos, e aí vira, de fato, um ambiente comparativo, né? De pressão também. É o consumo pelo consumo também, né? Porque tem a questão da saúde emocional também das pessoas que estão ali, né? Sim. Você acha que existe uma relação entre essa saúde emocional e a forma como as pessoas se vestem ou querem se vestir? Com certeza. A moda ela é uma linguagem não verbal e, às vezes, de forma até inconsciente, a gente veste aquilo que a gente está querendo transmitir, né? Então, se a gente for pensar em resgatar períodos de guerra lá atrás, o que as pessoas mais usavam? Eram peças de roupa sóbrias, cores escuras, porque era isso que elas sentiam naquele momento, né? O mundo estava cinza, O mundo né? estava cinza, exatamente. Então, era isso que elas transmitiam a partir do vestir. Só que o mesmo vale também para quando as coisas estão, de certa forma, positivas, né? Se a gente buscar o movimento hippie, foi uma grande libertação para as mulheres, né? E elas usavam ali roupas que carregavam a ideologia que elas buscavam naquele momento. Então, de fato, pode transmitir um momento de fragilidade, né, como a gente teve na pandemia, nas guerras e tudo mais, mas também ser uma grande ferramenta de amplificar a voz, de potencializar algum movimento, né? Eu enxergo que a moda ela tem, de fato, essas duas possibilidades. A questão da saúde emocional, assim, para mim ficou muito claro quando você citou a pandemia, né, das Sim. pessoas, de aumentar o número de venda de pijama, de pantufa, de vários acessórios, né? Batom, balde de pipoca, É isso mesmo. assinatura da Netflix. Foi toda uma sociedade modificada, né, por conta da pandemia, né? E aí o que me chama a atenção é porque essa semana ainda eu saí da farmácia, entrei na farmácia, tinha uma moça saindo arrumadinha, mas ela estava com uma pantufa peluda no pé, gente. Não é nem pantufa, é uma sandália peluda que está se usando. Eu não sei nem o que nome tem, uma papete X. Sim. Que com certeza vai virar o hit do inverno, né? Sair com aquele negócio peludo deve ser gostoso. Mas como isso influencia, né? E aí você começa... Primeiro você vê, o primeiro você choca. O segundo você já fala, olha, ela está usando. O terceiro você já fala, que legal. E aí aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia, né? Assim, é dessa forma que a gente consome moda? Exato. Hoje essa dinâmica funciona bastante, né? Então, porque às vezes essa pessoa viu isso num ambiente digital, mas, né,
se arriscou, foi para a rua, vestiu, e aí a tendência começa a ganhar mais força, porque aí outra pessoa vê, enfim. Então, é um caminho ali linear, né, que acontece praticamente de forma simultânea. O digital potencializa muito, né, mas as ruas também são grandes palcos desses desfiles, dessas tendências, né. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente tem hoje com o digital é a queda muito rápida das tendências também. Da mesma forma que elas chegam, elas alcançam o ápice, o pico e despencam. Porque é justamente por isso, por essa velocidade, por essa necessidade do consumo, né? Eu vi uma entrevista da Lilian Patti e ela falava justamente isso. Ela falava, olha, eu tenho certeza que qualquer pessoa que você conversar tem roupa para usar para o resto da vida tranquilamente. E por que a gente quer mais? Porque a moda também não é necessidade, é desejo. É desejo, né? Então ela está muito conectada com tudo que a gente está vivendo, né? Economicamente, politicamente, socialmente. E é justamente isso que a gente vai trazer pro palco, né? Esse debate, partindo de diversos segmentos, diversos profissionais, né? Quando a gente pensa da moda como arquitetura, como turismo, como que ela está conectada com gastronomia. Hoje a gente vive a era das collabs, né? Então, a gente pega uma marca como a Copenhagen fazendo uma collab com a Emily in Paris, que é 100% conectado com moda. Por que uma marca de chocolate está entrando aqui? Porque o nicho se conversa, o público é comum. Ela pode ganhar mais força indo para cá. E o contrário também, né? Enfim, então, existe uma grande era mesmo da gente se misturar. Isso eu acho que é o que o digital trouxe, né? E pulverizar essas tendências. Por isso que a moda, que nunca foi só sobre roupa, hoje ela está em todos esses ambientes. E são essas discussões, essas reflexões que a gente busca trazer. E você, por que você acha, né, voltando ao exemplo, né, da pantufinha peluda, assim, as pessoas consomem essa moda rápido, esse estilo, né, lança, consome, já cai em desuso, vai e volta, está sempre nessa oscilação. Mas por que o consumidor ele está assim, cada vez mais interessado em autenticidade? Cada um busca a sua própria persona dentro daquele nicho. É uma coisa quase impossível, né? Quando a gente pensa em moda, a gente sempre para avaliar essas tribos, né? Existem grupos, tribos, em que você se sente pertencente ou você busca pertencer, né? Em relação a isso, eu acho que é uma grande também ilusão você pensar que você está pertencendo a algum lugar, em algum ambiente, por aquilo que você usa. Mas é assim que muitas vezes funciona, né? Então, nesse caso, eu acredito que sim, que as pessoas elas buscam pertencer e aí por isso elas usam, né? Só que, ao mesmo tempo, isso tem uma grande cilada, que é você se afastar da sua personalidade, da sua essência, daquilo que de fato te faz ser você, né? E então, ao mesmo tempo, nasce esse movimento da autenticidade, de você ser diferente, porque você também quer lançar tendências, né? Dentro do ambiente digital hoje, é possível que você crie uma tendência, né? Se você fizer um vídeo que viralizar e atrair alguma marca que tenha visibilidade e que vai levar isso adiante para a produção, você lançou uma tendência. Sim. Então, essa dinâmica é diferente mesmo. Então, o que eu acho que as pessoas estão buscando é isso, sabe? Elas buscam trazer a essência delas, o estilo delas, mas sempre com uma pitada de algo novo aí, de diferente. E você acha que a moda... hoje, né? Hoje, assim, levando em consideração os últimos desfiles, o que está sendo lançado, né? Você acha que elas conseguem ditar um comportamento ou elas refletem a transformação social? Eu acredito. O que vem primeiro? O que está acontecendo primeiro? Hoje eu acredito que antes era bastante ditado, né? Então elas ditavam aquele padrão a ser seguido. Hoje, essa dinâmica é diferente, justamente por conta do digital, né? E eu acho que a pandemia ela foi um divisor de águas nesse sentido, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, e aí, muitas vezes, quando você saía, você estava usando máscara, e aí o que cresce a venda de batom, porque as pessoas estavam dentro de casa fazendo reunião online. Então, ela estava de pijama, da barriga para baixo, mas estava
Arrumadinha maquiada. para cima, né? Exatamente. Então, hoje eu acho que ela nasce muito, de fato, das pessoas, né? Daquilo que... desse modelo muito mais horizontal. Essas tendências surgem daí. Esse trabalho de vocês, né, o Fashion Meeting, propõe uma discussão muito mais humana da moda, né? Você acha que isso é uma tendência irreversível no mercado? Sim, Nília. Falar sobre isso, debater, ter uma reflexão. Eu acho que existe espaço para mais espaço para esse debate hoje em dia, né? Como eu falei, a Z, há 22 anos, ela carrega isso nas matérias, né? Ela sempre trouxe a moda para além da roupa, né? Do comportamento. A Cris, desde que ela lançou a revista, ela buscava mostrar esse lado que nem sempre era mostrado, né? É claro que sempre vai haver espaço para falar sobre o supérfluo, para falar só sobre o look do dia, mas as pessoas estão mais interessadas e mais abertas a esse tipo de discussão, justamente porque elas são mais críticas, né? Elas entenderam que elas também têm as responsabilidades delas. Quando elas consomem uma marca, ela também tem a responsabilidade dela nesse sentido. Então, elas estão mais abertas para esse tipo de assunto, né? E elas são muito entusiastas, o público da moda ele é entusiasta no sentido de gostar dessas conexões mesmo, né? Então, como que a moda está conectada com o turismo? No ano passado, a gente trouxe, né, a Paty Rosene, que é especialista em turismo de luxo, e ela falou bastante isso. Uma semana de moda em Paris, em Milão, em Nova York, é capaz de movimentar a cidade inteirinha. Gastronomia, hotel, enfim, tudo. Até camelô, né? Exato, tem de tudo. Então, Sim. assim, movimenta, a moda movimenta muito. E por muito tempo, dentro do jornalismo, ela só era vista, de fato, com essas coleções de primavera, verão e outono e inverno, e é por isso que ela não tinha espaço dentro do jornalismo, porque ela era 100% previsível. E hoje não. Hoje a gente está falando, de fato, de uma indústria muito poderosa, que tem impacto econômicos mundiais, né? Quando a gente fala de Brasil, a cadeia têxtil também, né? Muito potente. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Esse é o discurso que a gente quer trazer. E assim, para você, o que é importante em se vestir conscientemente? Para você, o que vem em primeiro lugar? Eu acho que é se manter a sua essência. Quando a gente se mantém ao nosso estilo, a gente faz compras muito mais assertivas, né? Então, a gente pode comprar até uma peça de roupa que seja mais cara, mas que às vezes ela vai ter uma durabilidade muito maior. E aí, quando a gente pensa na sustentabilidade, até no descarte, isso é muito mais positivo, né? Então, acho que o primeiro ponto é você saber quem você é. Você pode, com o guarda-roupa que a gente tem hoje, e quando surge uma tendência, é sempre possível que, se você quer estar dentro dessa tendência, adaptar e trazer algo que você já tenha ali alinhado a isso. Até né? porque tem muita releitura, né? Tem muita coisa, né, Raíssa, que relançam. A moda é cíclica. Ou seja, eu sempre me arrependo de dar embora algumas roupas, né? Eu falo, nossa, está usando de novo, e eu enfim, me desfiz por alguma razão. Eu sempre me arrependo. E assim, hoje os brechós, né, as marcas second hand, elas permitem que a gente faça essas trocas de forma muito mais inteligente, sem levar para esse ambiente do descarte, né, do resíduo têxtil, que é realmente um problema, né? E que você pode ali comprar ou até vender a sua peça e ela vai ter um segundo uso para uma outra pessoa. Você consegue movimentar, né? Fazer que é justamente a ideia da moda, da economia circular, né? Exatamente. Ela está circulando e beneficiando outras pessoas, né? Na Europa isso é muito comum já há muito tempo, né? Existem brechós, bazares de luxo, inclusive dessas grandes marcas que a gente falou, Dior, Chanel e tal, que às vezes você consegue garimpar e achar alguma coisa que você não conseguiria comprar, né, diretamente da Maison. E agora o Brasil tem crescido bastante nesse sentido, né, da gente conseguir falar sobre essa moda circular fora dos estereótipos que existem. Né? Eu tenho visto, eu tenho reparado nisso também, né, que o brechó deixou de ser uma coisa... vou falar uma palavra pejorativa, né? Mas não me levem a mal. Deixou de ser coisa para pobre, né? Opção de pobreza, porque antigamente quem
comprava em brechó era quem não podia realmente ter condições financeiras de entrar numa loja, né? E hoje não, hoje é completamente diferente, né? E o brechó, ele tem aqui no Brasil ainda aquela característica de ser uma roupa com cheiro ruim, muitas vezes que ela ficou muito tempo guardada. Nem é, né? Não é. Às vezes a sua que você larga lá dentro da mala ou no guarda-roupa escondida, esquecida, tem mais cheiro de traça do que a roupa do brechó, né? Porque hoje existe uma curadoria fantástica dentro desses brechós que eles acontecem. mandam lavar, Sim. desinfeta, tem todo um trabalho, né? Exatamente. Eu li até uma matéria do crescimento até de você comprar para presentear como second hand, que eu acho que isso anos atrás era inimaginável aqui no Brasil, né? Então, existe sim esse movimento e isso é algo que é importante quando a gente pensa em moda, né? E a aposta também em tecidos mais duráveis. No ano passado, no primeiro Fashion Meeting, que foi no ano passado, a gente trouxe o Alexandre Hertkovich, né? Que ele falou bastante sobre isso, sobre a durabilidade dos tecidos, né? Quando você compra um bom tecido e ele é durável, mesmo que você lave, né? Que use por muito tempo, ele vai durar sua vida toda, né? Então, você também, de certa forma, está contribuindo aí para evitar um descarte. Né? Investir em boas peças, né? Que são... eu vou usar um termo que não existe outro, mas eu odeio, atemporal. Não existe sinônimo para atemporal, é só essa palavra, é só ela mesma. Mas, assim, se você investe numa peça assim, quer dizer, você tem roupa para a vida inteira, né? Você vai viver, morrer e a roupa está lá, né? Exatamente. É um caminho que eu acho que é importante. Esse é um passo de conscientização para o público. Você, por exemplo, você acha que as pessoas têm mais consciência de olhar a etiqueta da roupa e buscar, assim, para ver onde ela é produzida e qual o material? Eu, por exemplo, eu sempre tive esse hábito, mas porque eu tenho alergia a como que é o nome? Agora esqueci. Esse tecido... Poliamida? Poliéster, isso. Eu não posso usar nada de poliéster que me dá coceira. Não tenho culpa. Enfim, eu adoraria, porque tem peças bem bacanas, mas eu não consigo. E também por conta do calor que eu tenho, do calor que eu sinto, né, da menopausa, que não me abandona. Então, tem que ser algodão, tem que ser linho, tem que ser seda, naturais, tem né? que ser tecido natural, senão eu não consigo. Então, eu olho muito a etiqueta, né? Principalmente tecido de algodão, que eu amo, né? E acho que é bem propício para o nosso ambiente mesmo tropical, né? Mas você acha que as pessoas têm mais consciência hoje que antigamente? Eu acho que nem todo mundo, viu, Lília? E, aliás, isso é uma excelente dica, você olhar a etiqueta, porque na etiqueta ela sempre fala o melhor uso daquela peça, né? Para você então, a manter forma de você também, lavar, né? de você passar, e isso torna a sua roupa mais durável, se você souber lavar, né? Aliás, desculpa te interromper, tem muito tempo já, eu fiz uma nota na minha coluna falando sobre aqueles ícones que vem na roupa, o que significa cada um, porque se você bater o olho, ninguém sabe. Exatamente. É o ferro, mas o que é o ferro? Tem a temperatura, tem se pode, se não pode. Exato. Então, são ícones, né, que você não vê muito. Você pode colocar em máquina de lavar roupa ou não, tem que ser à mão. Você pode pendurar, se não pode, você pode pôr alvejante, etc. Eu vou fazer de novo. Acho que nunca é demais, né? Eu acho, uma dica legal para o Fashion Meeting, de repente fazer uns cartõezinhos, né, uns cards com aqueles ícones. Falar e sobre distribuir, isso, né? botar dentro das sacolinhas e tal, e colocar, né? Com certeza. Assim, conserve guarde suas roupas, conserve, né? Principalmente as roupas que a gente gosta, né? Sem dúvida. Quanta roupa eu já perdi justamente por não olhar direito e não entender também. Olha, essa não pode botar ferro, principalmente ferro, gente. Ai, que horror. Eu lembro foi num final de ano, era assim, para sair para uma festa de ano novo. Eu comprei uma blusa branca linda e fui passar, enfiei o ferro aqui assim no meio Queimou. dela. Abriu um buraco. Abriu um buraco, tive que jogar fora, que não dava para aproveitar nada. E, enfim, essas coisas, esses acidentes acontecem, né? São percalços, né? Exatamente. E aí, assim, hoje as marcas elas têm essa comunicação cada vez mais...
didática, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Justamente por isso, porque elas também buscam, né? A maioria, de novo, né? Não todas, mas a maioria que essas roupas sejam mais duráveis. Embora elas vão lançar algo novo para você consumir, né? Essa luta aí para a gente ir para um caminho mais sustentável, ela parte do nosso cuidado também. Mas eu acho assim, a marca que tá consolidada e que é responsável, ela não tem medo, né, de estar ensinando, orientando a pessoa a manter, a cuidar daquela roupa para durar mais. Ela sabe que ela investe numa história que a pessoa, né, quem compra, quando a marca é boa, ela recompra, né? Então, não é um perigo, né? Pelo contrário, é um marketing até para a marca. Exatamente, né? Ela construiu um legado, porque ela está falando, ó, sou sua amiga, né? Eu vou te ajudar a fazer isso de forma olha correta. Como eu sou legal, né? Depois, se você quiser, você compra outra, né? Mas, Raíssa, vocês também estão apoiando o projeto Bonecas, né? Isso. E assim, o projeto ele tem uma dimensão social muito forte, né? Qual a importância de conectar moda com o impacto humano? O Projeto Bonecas foi uma grata surpresa que a gente teve esse ano, Lília, porque no ano passado a gente queria trazer alguma instituição que tivesse esse apelo, que conectasse com o nosso evento, né? Sim. E aí a gente conheceu a Michelle Bourdignon esse ano. A Michelle, ela é de Jundiaí e ela, sozinha, ela criou esse projeto que hoje já atinge mais de 55 países na África e também o sertão brasileiro, né? A Michelle, ela é dentista e ela é psicóloga, né? Ela foi fazer psicologia, inclusive, por conta do projeto, porque ela já era dentista. E aí o objetivo da Michelle, depois dela ter feito uma expedição com uma outra ONG, ela identificou que as meninas elas eram arrancadas do direito de brincar na infância, especialmente as meninas, né, na África. As meninas estavam ali fazendo funções de mulheres, cuidando de outras crianças, né, dos irmãos, enfim, carregando balde na cabeça. E ela falou, poxa, o brincar, ele é uma ferramenta imprescindível quando a gente pensa na infância. E essas meninas estão sendo arrancadas disso. Então, ela criou o projeto Bonecas, em que ela leva bonecas de pano produzidas. Inclusive, temos um polo de produção aqui em Campinas, né? E ela leva essas bonecas de pano com um vestido, uma tiarinha e uma calcinha. E essa mesma roupa idêntica, ela é entregue para a menina. E aí, por essa técnica que ela chama, né, de projeção e identificação, ela consegue fazer com que a menina se vista, né, e ao mesmo tempo se abra para ela para assuntos muito importantes como o abuso sexual infantil, que é frequente, inclusive, dentro das casas dessas meninas, né, dentro das próprias famílias. É uma situação de horror, né? É de horror. Que se vive. Então, a gente viu que o vestir, ele tá conectado como uma potente ferramenta mesmo, né, dessa menina ter autoestima, dela buscar... autoestima, né? Autoestima e dela buscar entender aquele corpo. Quando ela vê que a boneca está usando calcinha e ela também precisa usar uma calcinha, ela está falando sobre um assunto muito sério. Então, é por esse viés que a Michelle consegue acessar essas crianças e tratar, né, de forma com todo o cuidado, né, da psicologia que ela carrega sobre esse tipo de assunto, né? Então, ela leva um brinquedo que aparentemente é só um brinquedo, é só uma boneca, mas ele está falando do vestir como uma ferramenta de potência para essa menina, carregado, né? De tanto poder, né? Exatamente. De tanto poder, de cura, inclusive, né? Raíssa, quando que vai ser o Fashion Meeting? Dia 12 de agosto, Lília, inclusive super convidada, estará conosco. Obrigada. Vamos lá. E então, o Fashion Meet acontece no dia 12 de agosto, no Teatro Oficina do Estudante do Iguatemi Campinas. Essa é a segunda edição. A gente tem a Adriana Flose, nossa secretária de Desenvolvimento e Inovação, faz a abertura do evento justamente para mostrar a potência da moda também na nossa cidade, né? Temos a Mônica Salgado, grande comunicadora, que vai estar conosco também, doutora Kátia Haranaka, para falar sobre moda como estado de espírito, né? Sobre essa questão, toda essa questão emocional, como ela se reflete de dentro para fora também no vestir. Enfim, temos um time de peso, né? Que vai falar sobre a moda dentro de todas essas fronteiras, né? Do turismo, da gastronomia, sim, fazer uma ligação, arte. uma conexão, né? É um evento que ele dura o dia todo, né? Ele começa às 2h da tarde, mas ele é um evento super imersivo, de conteúdo mesmo. No ano passado, a gente lotou a plateia. Foram 515 lugares preenchidos.
E o que mostra pra gente como a moda ela gera esse ambiente de discussão, né, de reflexão e como as pessoas estão sedentas por isso em Campinas, né? Sim. A gente tem uma proximidade muito grande de São Paulo que às vezes faz com que as pessoas vão buscar lá. E Campinas precisa desse espaço. A gente tem hoje milhares de mulheres que são empreendedoras e que trabalham com moda aqui. A gente tem grandes polos de shopping aqui, né? Sim. Então, assim, como não falar de moda aqui, com as nossas pessoas também, com os nossos personagens? Então, esse é o nosso grande objetivo, falar sobre moda além da roupa, trazer essas reflexões, como ela esbarra no turismo, como ela esbarra no comportamento, na saúde mental, enfim, e temos esses grandes nomes, são mais de 12 speakers aí no palco que vão estar com a gente, e aí eles acontecem em rodas de conversa, é um ambiente super convidativo mesmo, não só para a gente conversar, para falar sobre assuntos importantes, mas também de ter uma imersão ali das marcas participantes, né? Bacana. E assim, depois a gente ajuda a compartilhar, né, divulgar, e vocês voltam aqui antes, né, antes do Fashion Meeting ou depois, né, para a gente falar de resultados também, como vocês acharem melhor. Mas a gente volta a conversar, né? E o nosso tempo acabou, sempre fica pergunta para trás, e aí você volta. Eu queria só para encerrar, se você pudesse resumir a moda contemporânea em uma frase, o que essa moda estaria tentando nos dizer sobre a sociedade atual? Uma frase que a própria moda se apresente. Busca por autenticidade e ilusão de proximidade. Olha. Acho que seria isso. Bacana, bacana. E você fica pensando, você fica aí com essa frase, a gente encerra com essa frase da Raíssa para fazer você pensar. Raíssa, obrigada pela sua presença, foi muito bacana. Você vai voltar, a gente coloca aqui todos os endereços, as informações que todo mundo precisa, aparece aqui enquanto a gente conversa. Então, de novo, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço demais o espaço, Lília, de todos vocês, a receptividade, e para a gente ter esse espaço para falar sobre moda, isso é muito gratificante. Agradeço em nome de todos nós, da Cris também, por estarmos aqui hoje. Bacana, e a gente percebe que você fala de corpo e alma. E a moda é isso, que é com né? paixão mesmo. A moda é isso. E assim a gente encerra e fecha mais um Giramundo. Porque, no fim, toda boa conversa deixa alguma coisa dentro da gente. Uma ideia, uma reflexão, uma inquietação ou até uma nova forma de olhar o mundo. Obrigada pela companhia, deixe o seu like, compartilha com as amigas e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá.